Olá, alunos! Agora vamos falar sobre a grande estrela da estética, principalmente quando nós falamos de pele. Essa estrela, né? Esse personagem aí, é o tal do fibroblasto. O que é o fibroblasto? Bom, o fibroblasto ele é então uma célula que está presente na nossa derme. Porém, o fibroblasto ele não é exclusivo da nossa derme. Lembra que nós falamos que nós temos colágeno por todo o nosso corpo. Então, a gente tem fibroblasto também em outros tecidos, além da derme, ok? Então, o fibroblasto, o que ele é? Ele é dito que ele é uma célula estrelada. Mas se você for olhar no microscópio, eu não sei quem inventou esse nome, porque de estrela, de formato de estrela, ele não tem nada. Mas por que eles dizem isso? É porque o fibroblasto ele tem algumas pontinhas. Né? Ele é uma célula que faz pontinhas como se fossem espinhos. Mas não lembra muito uma estrela, tem que ter muita criatividade, sinceramente. Ok, mas vamos lá. É uma célula, então, que além desse formato típico, ela tem um núcleo muito grande. E por que ela tem esse núcleo grande? Bom, porque ela tem que formar a matriz extracelular. É uma célula que está toda hora produzindo colágeno e elastina para estar sempre alimentando e renovando o colágeno e a elastina da derme. Então eles precisam de um núcleo muito grande, porque um núcleo muito grande de uma célula quer dizer o quê? Que é uma célula que tem muita atividade, porque ela precisa, né, dentro do seu núcleo, ela tem que ter organelas nucleares, que são as responsáveis por trabalhar o DNA, porque ele precisa disso para poder sintetizar as proteínas, que nesse caso são colágeno e elastina. Agora, vejam aqui comigo nesta imagem. E aqui nesta imagem nós temos o quê? Nós temos o fibroblasto. Lembra que eu falei, né? Que para você ver uma estrela nisso aqui, você tem que ter muita criatividade. Né? De fato, aqui essas imagens que nós temos, ela não lembra nem um pouco uma estrela, mas não é isso que importa. O que importa é que a gente consiga identificar o fibroblasto. E como que a gente identifica o fibroblasto? Bom, a gente identifica ele sabendo que ele está na derme. A gente sabe que o lugar dele é no meio de um tecido conjuntivo. Logo, olhando essa microscopia, a gente vê aqui que esse rosinha mais claro, que está aqui como se fosse o pano de fundo da imagem, isso aqui são as fibras colágenas. Logo, a gente pode deduzir que nós temos uma célula que está onde? Está numa matriz extracelular. E vejam que essa célula ela tem um núcleo bem grande. Vejam aqui que nesse desenho desse fibroblasto central aqui, o núcleo ele é toda essa parte bem roxa, bem mais arroxeada, que parece até uma bactéria, né? Ela tem um formato de um bacilo, como se fosse um bastão aqui. Mas não é. É nada mais que o núcleo do fibroblasto tomando quase a totalidade do tamanho da célula. Veja que ela tem só um pouquinho aqui de citoplasma, ela nem tem muito nesse desenho, nesta imagem. Então, isso comprova que o fibroblasto ela é uma célula que tem o quê? Que tem uma grande atividade, muito metabolismo, porque ela tem que produzir tudo isso que está na volta dela, todo esse colágeno e elastina que está em volta dela. Então, ela é uma célula que está constantemente trabalhando. Então, agora, voltando aqui para mim, vamos falar de uma outra célula que nós temos na nossa derme. Na derme, a gente também tem o macrófago. O que é o macrófago? O macrófago ele é uma célula grande e ameboide. O que é uma célula ameboide? Célula ameboide é uma célula que tem um formato de ameba. Tá, não mudou muita coisa, né? Provavelmente. O que quer dizer o formato de ameba? Bom, é uma célula arredondada, levemente arredondada, né? Ela é uma célula quase toda circular.
E o macrófago, ele tem algumas características muito próprias. O macrófago, ele é uma célula que consegue se locomover com muita facilidade. Então a gente pode dizer que o macrófago ele é uma célula que fica andando por aí no nosso corpo. E qual que é a função do macrófago? A principal função do macrófago é funcionar como uma célula de defesa. Ele faz parte do sistema imunológico imediato, que é aquele que trabalha já na hora que o nosso organismo entra em contato com um agressor, com algo que seja considerado um agressor. Então o que ele vai fazer? Ele vai ficar juntando células e outros organismos que possam ser invasores. A gente diz que o macrófago, ele é o lixeiro do nosso organismo. Ele fica por aí juntando tudo. Ele pega célula morta, ele pega bactérias, pode pegar fungo, pode pegar vírus também, né? Células que estão infectadas por vírus, resto de célula, enfim, ele vai catando tudo e ele vai fazendo o quê? O que é esse catar do macrófago? Isso é o nome que a gente dá para fagocitar. O macrófago ele faz fagocitose, ou seja, quando ele encontra um organismo ou uma molécula que ele considera, uma estrutura que ele considere agressor, ele vai fazer o quê? Ele vai se prolongar, é como se ele começasse a derreter, como se ele criasse tentáculos. E ele vai, no caso, ele vai cobrir, né? Ele vai invadindo, vai por cima daquela molécula ou daquela estrutura que ele considera invasor. Então ele engloba aquilo ali e ele digere, ele faz uma digestão. E ao fazer essa digestão, ele vai fazer o que além da digestão? Ele vai pegar dados, né? Ele vai apresentar para as nossas outras células de defesa, como por exemplo os linfócitos. E aí ao apresentar isso, aquela estrutura, o linfócito vai fazer o quê? Vai criar os anticorpos para destruir aquela estrutura. Então o que vai acontecer? O macrófago ele devora, né? Ele fagocita uma bactéria que o nosso corpo de repente ainda não conhece, não tem anticorpos, e ele vai, ao fagocitar, ele vai apresentar essas estruturas que ele fagocitou para o linfócito. E o linfócito vai pegar e vai criar os anticorpos. Então o macrófago ele é importante para isso, para uma defesa inicial, porque o linfócito ele leva tempo para produzir o anticorpo. Enquanto isso, o macrófago vai fazendo o trabalho inicial. Ele é a primeira linha de defesa, então, do nosso organismo. E ele está no nosso corpo todo, inclusive na nossa derme. Ele é muito importante, então, para isso. Ele é tão importante que ele também é o responsável por remover do nosso corpo células cancerígenas. O que acontece no caso do câncer? Bom, o nosso organismo, as nossas células, elas estão em constante multiplicação. Nós temos células do nosso corpo que estão se multiplicando a todo instante, com exceção do tecido muscular cardíaco e tecido neurológico. Essas células, os neurônios, eles não se regeneram. Mas todas as outras células, elas estão em constante multiplicação. E aí o que vai acontecer? Uma hora ou outra acontece da gente ter uma multiplicação ou uma mutação que gera uma célula nova com características muito diferentes da célula original. Por exemplo, vamos pensar num câncer de pele. O que vai acontecer? É um queratinócito que se multiplica, mas ele tem um código genético tão alterado que aquele queratinócito ele não vai exercer suas funções normais. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai ficar se multiplicando, só que vão ser células que não vão ter serventia para o nosso corpo. E elas começam a ocupar espaço de células saudáveis. Mas o nosso macrófago, ele consegue detectar isso antes que essa célula vire um câncer, que ela comece a se multiplicar de forma anormal. E aí o macrófago vai lá e
remove essa célula. Então, na verdade, nós estamos a todo momento desenvolvendo células cancerígenas. Nesse exato momento, tem alguma mutação anormal acontecendo no nosso corpo. Só que o nosso sistema imunológico ele é capaz de detectar antes que aquilo vire um câncer. Por isso que pessoas com HIV podem desenvolver câncer se não fizer o tratamento. Porque o sistema imunológico despenca e aí as células que eventualmente surgem, células cancerígenas, elas não encontram uma barreira para se multiplicar. Por isso também que o câncer é mais comum de aparecer em idosos, porque justamente o sistema imunológico está mais debilitado. Então agora nós terminamos essa parte de anatomia da pele normal e em seguida nós vamos falar sobre a semiologia das lesões da pele, ou seja, como que acontecem as alterações celulares em lesões de pele.